Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em suas doces vibrações de paz. O benfeitor espiritual Emmanuel, prefaciando a obra de André Luiz, o livro Libertação, ele teve ocasião de relembrar uma velha lenda egípcia que narra que há muitos e muitos anos atrás, no centro de um formoso jardim, existia um lago azul turquesa. Os seus ladrilhos refletiam a luz do sol, fazendo com que as águas límpidas pudessem chamar a atenção de todos aqueles que visitavam o jardim. Dentro do lago vivia uma comunidade de peixes, composta de vários tamanhos, de diversas cores, e entre eles vivia peixinho vermelho. Era o menor de todos, por isso o mais desprezado. Aquela comunidade era alimentada por um jardineiro que dia sim, dia não, jogava ração para que os peixes pudessem comer. Também os enamorados, crianças, idosos que frequentavam o jardim, jogavam alimento para eles. Peixinho vermelho, como estava sempre desprezado por todos, começou a dedicar a sua vida aos estudos. Nadando para um lado e para o outro, dentro do lago azul turquesa, ele começou a conhecer a sua casa como se fosse realmente o universo. Começou a saber os ladrilhos que eram rachados e aqueles que estavam quebrados, onde acumulava-se lama quando era a época das grandes chuvas. Mas foi numa dessas viagens dentro do lago que Peixinho Vermelho se deparou com algo curioso. De repente, ele observou que no fundo do lago havia uma grade, um escoadouro. A água entrava pelo lago através de uma estátua em forma de anjo, e por este escoadouro a água se movimentava, portanto, era corrente. E Peixinho Vermelho, curioso, tentou atravessar a fresta daquela passagem do escoadouro, mas mesmo sendo pequenino, não conseguiu passar. Várias vezes tentou atravessar, mas a grade era muito estreita. Então Peixinho Vermelho refletiu, ele era portador de uma inteligência incomum e teve uma ideia genial. Só conseguirei passar se fizer um regime. E ficou alguns dias sem se alimentar. Emagreceu e espreme daqui, espreme dali. Peixinho Vermelho atravessou a grade do escoadouro e foi levado por aquele diminuto canal, até que de repente foi jogado dentro de um pequeno riacho. Ele ficou maravilhado com o que viu. Era tudo diferente daquilo que ele conhecia no lago azul turquesa. O encantamento da floresta, outros animais que vinham sorver da água cristalina. E acompanhando aquele amontoado de águas, Peixinho Vermelho foi correndo em direção à corrente que ia em frente, até que deparou-se com um rio caudaloso. Ali, ele encontrou-se com outros peixes, de outras espécies, que ele nunca também havia visto. E conversando com eles, todos muito cordiais,
Disseram que aquelas águas iam em direção ao oceano, o lugar melhor para se viver. E Peixinho Vermelho logo quis descobrir onde ficava o oceano. Foi acompanhando o rio caudaloso e chegou no grande mar da vida. Os seus olhos puderam contemplar a beleza da profundeza das águas. Conheceu peixes enormes, como o peixe-espada. Falou também com o senhor tubarão, viu as baleias. E Peixinho Vermelho, maravilhado, nadava para ali e para aqui, até que deparou-se com outros peixinhos vermelhos, como ele, que moravam no fundo do mar. Eles residiam no palácio de corais e logo convidaram para que ele pudesse também residir ali. Peixinho Vermelho não pensou duas vezes. Foi morar junto com os desconhecidos, mas que eram da sua mesma espécie. E a partir que o tempo foi passando, os meses, Peixinho Vermelho, sempre pronto a aprender e a estudar um pouco mais, ele descobriu algo inusitado. Ele descobriu que na Terra há momentos que há estiagem, falta de chuva, e que muitos rios, até mesmo lagos, podem secar as suas águas, e todos os peixes que ali residem podem perecer. Logo, lembrou-se dos seus amigos, os que residiam no lago azul turquesa, no formoso jardim. E é claro, quis voltar para avisar a todos os seus companheiros. Mal sabia Peixinho Vermelho que a jornada seria muito difícil. Deveria nadar contra a correnteza, tomar o rio caudaloso, entrar no pequeno riacho, subir o diminuto canal e atravessar a grade do escoadouro. Mas sem temer, com a coragem daqueles que amam, Peixinho Vermelho retornou. E dias depois, chegou no lago azul turquesa. O curioso era que, mesmo tendo se passado tantos meses, os peixes que viviam ali não deram falta dele. Peixinho Vermelho foi correndo, nadando, para falar com o peixe maior, que era o rei. Contou-lhe as suas descobertas e convidou a todos para que pudessem morar com ele no palácio de corais, onde a vida seria muito mais feliz. O rei achou muito interessante a proposta, mas como era muito democrático, ele disse: vamos reunir a comunidade de peixes, você narre a eles, e se eles desejarem, todos nós te acompanharemos. E assim aconteceu. Peixinho Vermelho, no final da tarde, foi convidado à assembleia. O rei passou-lhe a palavra e Peixinho Vermelho falou. Falou das maravilhas do oceano. E à medida que ele contava, os peixes foram ficando entusiasmados também. Eles queriam conhecer este novo mundo, um mundo que parecia ser muito mais feliz do que aquele que eles residiam. Mas quando estava quase terminando de contar a história, Peixinho Vermelho disse: mas há uma condição. Para ir a este mundo mais feliz, tem que passar pela grade do escoadouro, que é bem estreita. Precisa fazer regime. E logo, os peixes desistiram. Cada um deles começou a reclamar, a praguejar e a dizer que eram invenções da cabeça de Peixinho Vermelho, que este oceano não existia e que ali onde eles viviam estava muito bem. E por mais que ele tentasse, os peixes não quiseram acompanhá-lo. Peixinho Vermelho, então,
voltou ao oceano. E alguns meses depois, ele soube que houve uma grande estiagem na terra e que o lago azul turquesa do belo e formoso jardim havia secado as suas águas e todos os peixes que ali residiam pereceram. Essa lenda egípcia, narrada por Emmanuel no livro Libertação, conforme nós dissemos, tem uma profunda consonância com o tema que nos foi proposto na noite de hoje, a porta estreita, relembrando o ensinamento de Jesus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos 23 a 30. Os apóstolos perguntaram a Jesus: serão poucos os que se salvam? E Jesus, olhando aqueles que o interpelava, respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não a poderão. Quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós começardes a bater e a chamar: Senhor, abre-nos, não sei de onde sois, ele responderá: bebemos e comemos contigo. Dirão os outros: afastai-vos de mim, dirá o Senhor, todos vós que pratiqueis a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Este ensinamento do nosso Mestre é conhecido por todos nós. Quando nós nos encontramos na terra, todos nós, indistintamente, somos dotados da liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Podemos escolher qual caminho, quais as estradas que queremos adentrar. Atravessando portas das mais variadas, vamos dando direcionamentos à nossa existência. Mas é necessário que, ao escolher a porta que vamos adentrar, estejamos preparados para as consequências que advirão. Todos nós temos responsabilidades pela semeadura que realizamos. Aliás, nós somos eternos semeadores. Hoje nós estamos colhendo os frutos da nossa semeadura de outrora, como amanhã nós colheremos a semeadura que estamos realizando hoje. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Cada um de nós, no processo das nossas escolhas, vamos direcionando a nossa vida de acordo com o entendimento que temos dela. A nossa responsabilidade perante as escolhas que fazemos, ela tem uma íntima relação com o conhecimento que nós já dispomos, que nós já despertamos na intimidade do nosso coração. É como nas leis humanas, quando alguém comete um crime e é julgado, há os seus atenuantes e os seus agravantes. Se alguém, por exemplo, comete um homicídio, ao ser julgado, ele poderá ser enquadrado como homicida doloso ou homicida culposo. Se por acaso ele tiver premeditado o crime, se ele analisou, estudou, espreitou aquele que desejava matar e o fez, será um homicídio doloso. Mas se por acaso ele matou sem ter premeditado,
sem ter tido intenção, ele será igualmente culpado, mas haverá os seus atenuantes. O seu homicídio é culposo. Assim também se dá perante as leis divinas. Quando nós cometemos um equívoco ou um erro diante das experiências das nossas vidas. Aliás, há uma diferença entre essas duas palavras, embora nós achemos que seja o mesmo significado. A palavra equívoco e a palavra erro. O equívoco é quando nós realizamos algo sem conhecer, sem saber que estamos realmente enveredando por um caminho infeliz. Muitas vezes nós tomamos algumas atitudes pela falta do conhecimento e por isso nos equivocamos. Mas a partir do momento em que nós luarizamos a nossa mente, que nós buscamos o entendimento daquele determinado assunto e voltamos a praticá-lo, nós estamos cometendo um erro. Para darmos um exemplo bem prático, se nós sairmos daqui, da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, para visitarmos uma outra casa espírita, que nós nunca tenhamos ido, será a primeira vez que nós vamos visitar essa instituição. Temos o endereço, colocamos no GPS, no Google Maps, seja onde for, e então somos direcionados pelo aplicativo, que vai pedindo para virarmos à esquerda, à direita, seguirmos adiante 200 metros, etc. Quando de repente, eis que pede para que nós viremos a 200 metros à direita, e nós viramos à esquerda. Cometemos um equívoco, porque nós não conhecemos o caminho. É a primeira vez que nós estamos indo àquele destino. Estamos sendo direcionados pelo aplicativo, talvez pelo nervosismo, pela falta de atenção. Não nos apercebemos e então nos equivocamos. Mas quando, por exemplo, nós temos o vício do tabaco, sem fazermos qualquer crítica a qualquer comportamento humano, mas uma análise doutrinária de comportamento, nós, quando compramos um maço de cigarro, aqueles que temos o vício, lemos por detrás o maço de cigarro: fumar é prejudicial à saúde. Ou seja, qualquer indivíduo que fume, ele tem consciência que está prejudicando o seu organismo físico. Por isso, não será mais um equívoco, é um erro, porque ele tem um entendimento, mas escolheu seguir essa estrada. Também do ponto de vista espiritual, a avaliação das nossas atitudes, ela é feita com o grau da nossa evolução. Nós não podemos cobrar o mesmo comportamento de uma criança e de um ser já adulto, que já tem a sua consciência largada. Como também não podemos exigir que alguém que está se formando numa determinada área tenha a mesma experiência de um profissional que há anos esteja nela. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ao questionar as entidades venerandas sobre as nossas responsabilidades perante as nossas atitudes, ele vai encontrar a resposta dos benfeitores espirituais dizendo que Deus não julga, não avalia o acontecimento, avalia a intenção com que ele é feito. Ou seja, o que manda mais a nossa existência é a intenção com que nós realizamos as nossas atitudes.
Qual é a canalização das energias que nós estamos dando ao adentrar este ou aquele caminho? Alguns dirão, então é melhor não conhecer nada, assim não tem responsabilidade. Porque o processo de conhecimento, ele é irreversível. Ninguém, depois que aprendeu, poderá dizer que não sabia. E há muitas pessoas que justificam, que preferem, então, não aderir a nenhuma filosofia, a nenhuma religião, para não ter responsabilidade. Mas é muito diferente o indivíduo que não tem conhecimento porque ele não teve oportunidade, do que aquele que teve oportunidade e escolheu não obter o conhecimento. Ele será tão ou mais responsável do que aquele que tem o entendimento da vida. Nenhum de nós que nos encontramos aqui nessa noite poderemos dizer um dia, eu não sabia. Os benfeitores espirituais dizem que uma semana de evangelho já são suficientes para nós direcionarmos a nossa vida e encontrarmos a nossa plenitude, atravessando a porta estreita. Qual de nós, que aqui se encontra, nunca ouviu falar, fazei aos outros aquilo que gostaria que te fosse feito? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. 3 únicos ensinamentos de Jesus, já suficientes para nós iluminarmos o nosso coração. Porque quando nós não nos esforçamos para o trabalho, este trabalho íntimo, que nos faz atravessar a porta estreita, quando ela se fechar, conforme disse Jesus, de nada adiantará batermos o lado de fora. E aqui nós temos pelo nosso mestre uma exemplificação bem clara do que é ser cristão e do que é ser frequentador de templos religiosos. Nós confundimos muito ser religioso e ter religiosidade. Aliás, Padre Fábio de Mello, um dos grandes divulgadores da mensagem católica aqui no Brasil, ele tem um sermão que diz que a religiosidade é a grande sala e a religião é a antessala da religiosidade. Que a grande maioria das pessoas permanece uma vida inteira na antessala, não entram na sala principal. E é uma verdade. Nós achamos que o nosso compromisso com a religião é virmos uma vez por semana na reunião pública da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, assistirmos a palestra, tomarmos o nosso passe, levarmos a nossa água fluidificada para casa, abraçarmos uma tarefa no final de semana e estamos quites com a religião. Mas é necessário fazer um pouco mais. É preciso ir além, porque ser cristão é dar o testemunho onde quer que nós nos encontremos. Seja na sociedade, seja no nosso trabalho remunerado, seja no ambiente religioso e principalmente no ambiente doméstico, onde nós nos desvelamos, onde nós mostramos quem verdadeiramente somos. Os maiores desafios estarão em colocar em prática a teoria que nós aprendemos com a religião. A religião, conforme a própria palavra diz, do latim religare, nos liga com Deus, nos dá o caminho, mas somos nós que seguimos, somos nós que temos que trilhar. Porque o Senhor nos dirá, não vos conheço. E nós diremos, mas bebemos e comemos contigo, Senhor. Ou seja, estávamos
abarrotando os templos religiosos, mas não trabalhamos o suficiente para poder emagrecer. Lembrando a lenda egípcia do peixinho vermelho, é preciso fazer o regime para poder atravessar a fresta. A porta, ela é bem estreita, porque larga é a porta da perdição. O mundo nos arrasta com seus convites. E muitas vezes, por causa das nossas imperfeições, nós nos deixamos levar. Como diz uma famosa música popular brasileira, deixa a vida me levar, vida leva eu. E vamos deixando o barco ser tocado para onde o vento assoprar. Mas a proposta do Evangelho, ela vai além. É um trabalho de burilamento interior, quando nós vamos nos esforçando para nos aprimorar. O regime é a transformação, é a renovação que todos nós somos convidados a fazer pelo autodescobrimento, a viagem para dentro de nós mesmos, reconhecendo os nossos erros, também visualizando as nossas qualidades e virtudes, para podermos potencializar essas qualidades e transformar os nossos vícios e as nossas imperfeições. Já que a maioria dos nossos erros, eles derivam de uma qualidade mal vivenciada. O ódio é o amor doente. O orgulho é a falta da humildade. O egoísmo é a falta da caridade. A ociosidade é a falta do trabalho. E quando nós vamos percebendo essa dicotomia da luz e da sombra que todos trazemos dentro do nosso coração, nós temos condições de ir aplacando as trevas que ainda residem em nós, para que a luz se faça brilhar, a fim de podermos então conseguir atravessar essa porta estreita, porque do contrário ficaremos do lado de fora e seremos enviados à prisão, onde haverá prantos e ranger de dentes. É a simbologia do Evangelho falando da reencarnação. Não atravessou a porta estreita, precisa retornar para a prisão, a indumentária carnal, onde nós vamos começar a trabalhar em nós tudo aquilo que não conseguimos nas nossas existências anteriores, despertando esta luz que está íncita em nós. Todos nós trazemos uma parcela divina no nosso coração. Não foi por outro motivo que Jesus nos disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. Não colocai debaixo da candeia do alqueire, mas colocai sobre ele, para vos iluminar e todos aqueles que estão à sua volta. Quando nós analisamos a larga trajetória da história da humanidade, nós vamos perceber quantos homens e mulheres, conhecidos ou não, que fizeram este trabalho de aprimoramento, que puderam burilar o seu ser, atravessando a porta estreita. É conhecida por todos nós a figura extraordinária de Maria de Magdala, a mulher que se tornou o maior exemplo que temos de transformação moral nas páginas do Evangelho. Ela burilou o seu ser, procurava o amor amando a sua moda, até o momento em que encontrou Jesus e conseguiu atravessar a porta estreita. Zaqueu, o cobrador de impostos, depois de receber Jesus à sua casa, resolve dar metade dos seus bens para os pobres. E aqueles a quem ele havia cobrado indevidamente, ele restituiu 4 vezes mais, burilando o seu ser e atravessando a porta estreita. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, o jovem corrompido nos alcoólicos, no sexo depravado,
que pôde iluminar-se com as orações de sua mãe Mônica, católica, que pedia para que o Evangelho pudesse penetrar a alma do seu filho. E ele realmente deixa penetrar-se pela mensagem do Cristo e atravessa a porta estreita. Mas quando nós estudamos sobre este tema, muitos de nós acreditamos que atravessar a porta estreita é para os missionários, é para os espíritos iluminados que vieram aqui na Terra e conseguiram realizar essa atividade. Mas todos nós, indistintamente, temos condições para isso. E é por isso que nós gostaríamos de narrar uma história real para demonstrar quanto é possível realizarmos este trabalho. Essa história foi narrada pelo médium e orador baiano Divaldo Franco, acontecida nos idos de 1980, logo no início da década. Ele havia sido convidado para ir a uma cidade do interior de São Paulo pela primeira vez para realizar uma conferência. O médico amigo o convidou para que ele pudesse estar ali. E Divaldo acertou a agenda e conseguiu ir à referida cidade. Chegou na sexta-feira à noite. A palestra seria no sábado, no fim da tarde. Tudo estava preparado. Seria realizada no colégio da cidade, onde havia um auditório para poder comportar o maior número de pessoas possível. A divulgação havia sido feita não apenas na cidade, mas nas cidades circunvizinhas. E ônibus, também vans, estavam endereçadas à cidade para poder participar daquele grande evento. Porém, na sexta-feira pela madrugada, uma grande tempestade caiu na cidade. E quando amanheceu o dia, o médico, o anfitrião de Divaldo, à mesa do café da manhã, estava muito preocupado. E Divaldo logo perguntou: mas o que foi, meu amigo? Não sei nem como te dar a notícia, Divaldo. Acabei de receber um telefonema do prefeito da cidade. Nós vamos ter que cancelar a palestra. Com a chuva dessa madrugada, abalou os alicerces da escola. Está interditado o auditório. Não poderemos realizar a palestra. Divaldo manteve-se tranquilo à hora do café e o médico não suportou: mas você fica nessa calma com este problemão que nós temos? Divaldo disse: eu vim aqui para falar do Evangelho de Jesus. Se Deus nos colocou nessa, que nos tire dessa. Se Ele quiser que eu fale do Evangelho, que arrume um lugar para que eu fale. Você acha, Divaldo? Acho não, tenho certeza. Então vou sair para procurar. E o médico saiu. Antes do almoço, retornou. Cabisbaixo, um pouco pensativo. E Divaldo disse: então, conseguiu ou não conseguiu um lugar para fazermos a palestra? Ele disse: bem, um lugar eu consegui, mas não sei o que você vai achar. Diga logo, só posso dizer o que eu vou achar depois que eu souber o local. Bem, Divaldo, é um lugar um pouco impróprio para se realizar uma palestra, mas é o maior lugar que nós temos aqui na cidade. Consegui, não sei o que você... Diga logo, você está me deixando aflito. Bem, Divaldo, é o cabaré. O único lugar que nós temos aqui na cidade para realizar a palestra, maior lugar, é o cabaré. Eu sei que é um lugar próprio para se falar do Evangelho, mas é o lugar que consegui. Divaldo disse: meu amigo, comigo não tem dessas coisas. Porque no movimento espírita, muitas vezes nós criamos essas coisas. A pessoa vai na casa de alguém e começa a arrepiar: nossa, aqui está pesado. São os espíritos que estão se aproximando. Ora, se você está sentindo as vibrações daquele lugar, é porque você está na mesma sintonia, porque senão não sentiria. Comigo não tem disso, disse Divaldo. Eu falo até no inferno, se eu for chamado, porque a vibração quem faz sou eu. Então você não se importa? É claro que não. A minha pergunta é:
as pessoas vão no cabaré para escutar? Naquela época, o espiritismo ainda estava muito perseguido, especialmente nas cidades do interior. É uma boa pergunta, mas uma coisa de cada vez, Divaldo. Primeiro você iria comigo na casa do prefeito, para nós conversarmos com ele e vermos a possibilidade do apoio da prefeitura? É claro que sim. Vamos agora mesmo. E foram, antes do almoço ainda, à casa do prefeito. O prefeito já conhecia Divaldo, o recebeu muito bem. Os dois conversaram. Lamento muito o ocorrido. Tivemos que interditar a escola. Mas é por isso mesmo que nós estamos aqui. Conseguimos um novo lugar para fazer a palestra. E queremos o apoio da prefeitura. Será que o senhor poderia ajudar? Mas em que lugar será? No cabaré. No cabaré da cidade. O prefeito arregalou os olhos e disse, mas um cabaré? Isso lá é lugar para se fazer uma palestra espírita? É o melhor lugar. Levar luz onde há trevas. O senhor ajudará? O prefeito disse, é claro que ajudo. Eu vou interditar o local às 17 horas. Mas a 1h da madrugada os clientes antigos podem entrar. Então vocês têm esse horário para poder preparar tudo. Enquanto eles conversavam, a mulher do prefeito chegou. Cumprimentou Divaldo, os dois começaram a conversar. E então, Divaldo, não vai ter palestra, não é mesmo? É uma pena. Pelo contrário, vamos ter palestra hoje à noite. É mesmo? E onde será? Perguntou a mulher do prefeito. No cabaré. Será que a senhora vai? Ela disse, é claro que eu vou. Eu sou doida para ir no cabaré. Agora é uma oportunidade para eu poder conhecer. Porque as mulheres, elas não são curiosas. São apenas interessadas nas coisas. Então a mulher do prefeito ligou para a mulher do advogado, ligou para a mulher do delegado, ligou para a mulher de não sei mais quem, todas elas, nós vamos à palestra no cabaré. E o carro de som saiu avisando, palestra de Divaldo Franco cancelada na escola, mas vai ser no cabaré. Todos ficaram muito assustados, mas à noite tudo estava preparado. Os amigos foram no período da tarde para limpar o local. Passaram criolinha no chão e ficou aquele cheiro agradável no salão onde ia ser a palestra. Às 19 horas, Divaldo chegou no local. O público todo do lado de fora. Não havia uma alma viva dentro do cabaré. Então a mulher do prefeito gritou, é lá dentro, minha gente, não é aqui do lado de fora. E o povo entrou. Entrou e todo mundo ficou olhando. É claro, para o segundo andar, onde ficavam os quartos, todo mundo olhando. Divaldo disse também olhou. Primeira vez no cabaré, vamos conhecer para ver como é. E assentou-se à mesa, de frente ao público. A casa estava superlotada. E ele começou a observar algo curioso. A ornamentação que havia sido feita. Ele disse, nossa, mas o povo daqui é genial, criativo. Faz algo, fica bonito e barato. Vou também fazer no Centro Espírita lá em Salvador, na Bahia. Lençóis esticados na parede, enfeitando o local. Divaldo debruçou-se e falou com o médico, seu anfitrião. Nossa, vocês aqui são criativos. Veja como ficou bonito. O médico colocou a mão na boca e disse, Divaldo, isso são para tampar as pinturas impróprias para menores de 18 anos. Era o cabaré. Foi convidado para fazer a palestra da noite. E quando ele se levantou para falar, cantou as boas novas de alegria, recordando da vida de Maria de Magdala. Havia melhor local para se falar sobre Madalena do que um cabaré? A mulher que atravessou a porta estreita, que iluminou seu coração, que ajoelhada aos pés de Jesus em prantos, na casa de Simão Pedro, lhe disse, Senhor, eu amo, eu quero acompanhar os teus passos, onde tu fores, eu quero ir contigo. E Jesus lhe disse, primeiro, vá e ame aos teus filhos. Desgraçada de mim, Senhor,
Eu tenho meu ventre varado 1000 vezes pelos homens e não posso ser mãe. Eu sou estéril. Então vá e ame aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos. Porque quando chega a primavera, o muro velho se reverdece, se enche de flores, e que o muro das tuas equivocadas paixões também possa florescer, perfumando a todos aqueles que estão ao seu derredor. E foi assim que essa mulher, ao se levantar dali, pôde transformar a sua vida, para que no terceiro dia, depois de crucificado, Jesus pudesse aparecê-la, a fim de que ela pudesse ser a mulher que trouxe a maior notícia que a humanidade um dia já recebeu, que Jesus estava vivo. Havia sido levado à cruz infamante, mas o Espírito imortal retornava para demonstrar que a morte não existe e que nós continuamos a viver do outro lado da vida. Divaldo contou a história de Madalena e, quando terminou, foi aplaudido por todos. As pessoas vieram cumprimentá-lo e todos de olho no relógio. Só tinha até 1h da madrugada para cumprimentar os autógrafos. Quando, de repente, na fila, uma jovem de aproximadamente os seus 25 anos estava modestamente vestida, o vestido de chitão, as sandálias de borracha, a cabeça baixa. Ela disse: doutor Edivaldo. O doutor era por conta dela. Hoje o Senhor contou a minha história. A história de Santa Maria Madalena é a minha história. Eu também fui ludibriada por um homem que mora aqui nessa cidade. Me trouxe para o cabaré. Eu trabalho aqui. Eu era cortadora de cana e agora sou prostituta. Fui expulsa de casa pelos meus pais. A dona do bordel me exigiu que eu fizesse uma cirurgia, tirasse o meu útero, porque prostituta não pode engravidar. E aqui eu permaneço. Mas hoje o Senhor mudou a minha vida. Eu quero dizer ao Senhor que eu vou voltar a cortar cana. Vou ser boia fria, ou melhor, boia quente de Jesus. A partir de hoje, eu não mais frequento este lugar. Vou transformar a minha vida. Divaldo, emocionado, segurou nas mãos dela e disse: que bom, minha filha. Que bom que a mensagem do Evangelho de Jesus tocou o seu coração. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. O que você vai fazer hoje, mais tarde, por volta das 23 horas? Ela ficou assustada. Como é que pode ser? O homem acabou de fazer uma palestra e agora me pergunta o que eu vou fazer depois de 23 horas. Ele percebeu e disse: não, minha irmã, não é para isso que você está pensando. Eu quero conversar com você. Você iria na casa que está me hospedando? E onde o senhor está hospedado? Na casa do doutor fulano de tal. Não posso. Por que não pode? Porque eu sou suja. Será que ele vai me receber na casa dele? Eu vou ver se ele é espírita. Doutor fulano, chegue aqui. Estou convidando a nossa irmã para ir na sua casa hoje à noite. O que você pensa? É uma alegria recebê-la. À noite ela foi. Eles conversaram demoradamente. Ela contou as suas angústias, as suas dores. É uma dívida, doutor Edivaldo, que não acaba nunca. Porque o nosso salário é dividido em 4. Tem que pagar a dona do bordel. Tem que pagar o proxeleta que nos levou para a prostituição. Tem que pagar a polícia para poder nos vigiar. E o resto que é nosso. Então é uma profissão ingrata, onde a gente nunca tem dinheiro, sempre repassa para os outros. Mas hoje eu vou trabalhar. Vou trabalhar exaustivamente e no final o dinheiro vai ser todo para ela. E se ficar devendo, digo que depois vou pagar, sendo boia fria de novo. Eles se despediram e Divaldo disse: um dia eu quero te reencontrar para saber o final dessa história.
10 anos se passaram. Nunca mais Divaldo falou em cabaré, foi a primeira e única vez. Voltando na mesma cidade, foi falar no anfiteatro. A cidade se desenvolveu, havia um anfiteatro superlotado, ele fez a palestra e no final, uma senhora rechonchuda, com uma criança no colo e um senhor mais velho do lado. Ela aproximou e disse: doutor Edivaldo, o senhor lembra de mim? Ele disse: a senhora é inesquecível. É o seu filho? Ela colocou a mão na boca e disse: o senhor esqueceu que eu sou seca, não posso ser mãe? É filho do coração. Esse aqui é o meu marido. E apresentou o homem mais velho. Ele era meu cliente. Quando eu saí do bordel, ele veio me procurar, disse que me amava e perguntou se eu fosse fiel, se eu não queria me casar com ele. Eu disse: eu me caso só se for no cartório e na igreja. Ele aceitou. Nós nos casamos. Mas logo nos primeiros meses de casados, ele me disse: agora eu quero ter filhos. Você sabe que eu sou estéril, não posso ter filhos. Sua boba, nós vamos adotar filhos que não têm mães. E adotamos 10, doutor Edivaldo. Cada ano, esse é o derradeiro. E sabe qual é o nome dele? Edivaldo, em sua homenagem. Minha filha, mas colocar o nome desse no seu filho, que coisa. Eu quero fazer um convite para o senhor. O senhor pode ir na minha casa amanhã tomar o café comigo da manhã? Não posso. Tenho um compromisso pela manhã e logo depois viajo. Já desmarquei o seu compromisso. O prefeito disse que pode ir. Se você já desmarcou o meu compromisso, então eu já tenho compromisso com você. No outro dia ele foi. Ela morava na zona rural, numa grande fazenda. As escadarias, em cada escada um filho. E ela lá na ponta, com o menino Edivaldo no colo. Quando Edivaldo chegou perto dela, ela emocionada disse: hoje é o dia mais feliz da minha vida. O Senhor transformou a minha vida com a mensagem do Evangelho de Jesus. Eles entraram, tomaram café naquela mesa comprida e farta. E quando ela se levantou para servir o café para Edivaldo, e ele a olhou, ela estava envolta em uma luz que brilhava do alto da sua cabeça e envolvia o seu corpo. Era a sua iluminação. Ela havia atravessado a porta estreita. Eles ainda adotaram mais 4 filhos depois. Tiveram 22 netos, 10 bisnetos. Hoje ela se encontra no mundo espiritual. O marido dela, antes de falecer, fundou uma instituição em homenagem a ela para as crianças órfãs da cidade. É o que o amor é capaz de fazer, transformando a nossa vida para atravessarmos a porta estreita. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.